Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família, com favor sobrenatural. Sim, favor sobrenatural. Toma posse disso. Sabedoria sobrenatural, criatividade sobrenatural, ideias surpreendentes, maravilhosas, incríveis. Excelência sobrenatural, uma visão sobrenatural, foco sobrenatural, uma força sobrenatural, uma força extraordinária. Lembra? Que o Espírito tomou Elias e ele recebeu uma força, um favor, uma força, está escrito, extraordinária. E ele saiu depois do rei e chegou primeiro. E o rei saiu primeiro e de carro. É isso que Deus faz. É incrível o que eu vejo. Sabe, eu tenho visto Deus cumprir essa palavra. Pegar aquele que estava lá no vale e trazer aqui, ó. Gente que já estava lá em cima, na montanha. E gente lá no vale. E aí Deus vai lá e pega o pequeno fiel. Pega lá no vale e traz, ó, e nivela. Nivela. Quantas pessoas que me contam que, assim, era impossível viver o que elas estão vivendo. Outro dia alguém disse assim para mim, bispo, eu olhava, eu estava tão atrás em tudo. Mas eu tomei posse da palavra que em Deus nós podemos fazer proezas, grandes feitos, que tudo vem dele, que ele pode tornar grande e forte qualquer pessoa. Riqueza, prosperidade, tudo vem dele, todo poder, toda glória. Então eu tomei a decisão, sabe, eu estou exausto. Eu tento, eu luto, e eu estou dando murro em ponta de faca, eu estou enxugando gelo. Eu vou parar, eu vou fazer o que eu estou ouvindo todo dia. E ele disse, você tem razão. A gente pensa assim mesmo, que de tão simples parece que não funciona. E eu comecei a buscar Deus em primeiro lugar. E aí, assim, eu me organizei. Não vou mais sair nessa correria. Eu vou enxugar um monte de coisas aqui na minha vida. Porque ele disse, eu tinha que sair cedo para trabalhar, mas aí eu ficava na TV, série, celular, dormia tarde, comia errado. E eu vi que estava com Deus, mas sem tempo para Deus. Tipo a Marta, né? Está lá correndo atrás de um monte de coisas. E ele disse, eu estava exausto. Mas a gente está ouvindo. Não é que eu estava ouvindo a palavra. Estou ouvindo a palavra. Mas é aquela coisa, você vai vivendo. Você se engana, né? Fica lá acreditando numa mentira. Que eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. E ele disse, você sempre pregando, coloca o Senhor em primeiro lugar. Busca Deus em primeiro lugar. Dependa dele, você vai ver a fluidez. Faz igual a Maria, uma coisa importa. Jesus falou isso. E olha que coisa linda, maravilhosa.
Ele disse que arrumou a vida dele. Foi cortando. Ele começou a cortar, ele saiu de grupos que ele estava no WhatsApp, ele saiu da TV, ele saiu. Ele falou, tomei a decisão, sabe? Eu não tenho energia, minha vida está uma bagunça, eu vou me alimentar direito, e eu vou fazer uma atividade física, e eu vou lutar para dormir mais cedo. E agora vai ser assim. Eu vou levantar mais cedo para buscar Deus, ouvir o programa. Eu vou ler um provérbio, vou ler um salmo todo dia. Ele disse, na hora do meu almoço, ao invés de eu ficar lá conversando, ou em celular, que ele disse que às vezes estava comendo, e no celular. Ele disse, eu vou levar meu fone e eu vou ouvir a palavra. E ele começou a fazer. E ele disse, eu estava na igreja. Mas assim, às vezes quando eu estava meio aflito, eu ia com mais frequência, ia durante a semana. Bastava acalmar um pouco, pronto, estou indo de domingo, vou no domingo, tá bom. E ele falou, não, agora, aconteça o que for, eu vou primeiro para a igreja, vou cultuar o Senhor, vou estar lá e eu vou mudar tudo. E ele falou, é impressionante. Tudo que não fluía na minha vida passou a fluir. Ele falou, eu mudei. Eu sou outra pessoa. Porque agora eu ouço cultos que eu estava presencial e a hora que eu ouço novamente, eu falo, mas, gente, eu estava nesse culto e eu não ouvi isso aqui. Ele disse, bispo, é impressionante como a gente se distrai no culto. Perde a palavra. Perde, a palavra está sendo pregada, o Senhor está falando. Ele falou, a minha mente abriu de uma tal maneira, eu estou vendo as coisas de uma outra forma, uma outra perspectiva. Minha energia é outra, meu foco é outro, eu não tenho mais aquela ansiedade, aquela inquietação, o meu sono. Ele disse, minha vida é outra. E os resultados, além da saúde, da energia, do sono, perdeu peso, está comendo direito. Ele disse, eu tenho tido experiências com Deus, experiências espirituais. O Espírito Santo me visita. Às vezes eu acordo e eu faço igual você fala, eu já escorrego da cama, eu começo a profetizar, declarar, tomar posse, agradecer. E eu tenho vivido experiências lindas. Ele diz, o Senhor tem me acordado na madrugada. Eu já entendo, Ele quer falar comigo. Eu tenho vivido a diferença. Minha vida foi transformada, funciona. Tem que buscar a Deus em primeiro lugar. E ele disse, eu não consegui avançar na empresa. Ele trabalha numa multinacional, mas não conseguia avançar. Ele queria, ele sabia, ele falou, eu tinha dentro de mim que eu podia mais, mas era tudo tão travado. E ele falou, num jejum, você entregou a palavra. E eu sabia que era para mim. Que se eu me posicionasse e desse ao Senhor o que Ele queria, o Senhor ia pegar aqueles que estavam lá no vale. E erguer, ia capacitar, ia colocar em lugares, em posições altíssimas. E ele falou, essa palavra se cumpriu na minha vida. Eu ocupei um lugar
de um chefe que ele disse que era tão arrogante, um diretor importante lá, foi mandado embora, desligado da empresa por questões ilícitas, foi envergonhado. Ele era o último do último, pois ele foi convidado, foi ouvido, foi assim. Ele falou, não tenho dúvida, que foi o que você falou. Deus vai soprar o seu nome aí em ouvidos poderosos. E ele fez. O favor dele. Eu estou ocupando uma posição que, pela minha idade, o meu tempo ali não seria possível. O meu salário, ele falou, eu sonhava, assim, fazer muitas outras coisas, ajudar meus pais, casa própria, ter um carro. Ele disse, mas isso estava muito longe. Ele falou, eu estou ganhando 3 vezes mais e eu tenho possibilidade aqui, ó, premiações. Ele disse, minha vida é outra. Eu estou ganhando muito bem. E eu estou crescendo. Estou ocupando uma posição muito importante. Eu estava lá no Vale, o senhor me trouxe aqui. Mas ele falou, eu era o mesmo profissional, eu estava lá, a mesma pessoa, só que eu mudei. Eu coloquei Deus em primeiro lugar. E quando eu coloquei o Senhor em primeiro lugar na minha vida, tudo que eu desejei, Ele fez. E eu sei que vai fazer. E eu aprendi. Eu estou vivendo sonhos. Estou no carro que eu sonho. Estou vivendo, já está construindo, está vivendo uma outra realidade. Mas ele disse, assim, hoje eu falo, quando as pessoas me perguntam, o que aconteceu com uma mudança tão grande? Deus. Ah, mas antes você não era crente? Eu não priorizava Deus. Eu era um crente que não priorizava. Quando eu passei a priorizar o Senhor, no tempo, no dinheiro, na vida, eu parei de enxugar gelo, de desperdiçar a minha vida, tempo. Eu parei. Eu não perdi mais. Eu comecei a avançar. Ele disse, quantas vezes eu ouvi você falar que é de glória em glória, cantar o hino de glória em glória. E eu pensava, como? Ele disse que no início era tão difícil para ele entrar, como um ano pode ser melhor do que o outro? Ele falou, ele não entrava. Ele falou, hoje eu vejo que é exatamente assim a vida do crente. E a diferença é Deus, é o favor de Deus. E olha, é isso aqui, ó. Quando José foi levado para o Egito pelos negociantes ismaelitas, eles o venderam a Potifar, um oficial egípcio. Potifar era capitão da guarda do faraó, o rei do Egito. O Senhor estava com José. Por isso ele era bem sucedido. Em tudo, e a Bíblia não exagera, em tudo, se está tudo, é tudo, em tudo que fazia no serviço da casa de seu senhor egípcio. Potifar percebeu, ele viu que o Senhor estava com José. Ele dava sucesso em tudo que ele fazia. Satisfeito com isso, nomeou José seu assistente pessoal e o encarregou de toda a sua casa e de todos os seus bens. A partir do dia em que José foi encarregado de toda a casa e de todas as propriedades de Potifar, o Senhor começou a abençoar a casa do egípcio. O ímpio foi abençoado por causa do José.
O Senhor começou a abençoar a casa do egípcio por causa de José. Tudo corria bem na casa e as plantações e os animais prosperavam. Assim Potifar entregou tudo que possuía aos cuidados de José. E tendo-o como administrador, não se preocupava com nada, exceto com o que iria comer. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo que realizava. Agora, vem cá. Potifar não conhecia Deus, não tinha discernimento espiritual nenhum, era um pagão com seus deuses, um sujeito que, assim, não tinha nenhum discernimento espiritual. Então, como é que ele viu que era Deus na vida de José? Se ele não conhecia Deus, se ele não servia a Deus, se ele não tinha discernimento espiritual, se ele era um pagão natural com seus ídolos, um ímpio. Porque os resultados não eram normais, comuns. Lembra que quando o Senhor abençoou Salomão, ele transformou em algo comum, cedro, ouro e prata. A Bíblia fala que cedro em Israel era como as figueiras, que davam em qualquer lugar. Que ouro e prata era como pedra. Está escrito, ele tornou comum, era uma coisa comum. A prosperidade, a felicidade, a Bíblia fala o quanto o povo estava feliz, abençoado, era algo comum. Comum. Por quê? Porque um favor sobrenatural estava ali. Porque a bênção do Senhor estava ali. A Bíblia diz que o Davi tinha vitória em tudo. O Senhor dava vitória a ele em tudo. E o povo foi vendo. E as pessoas falavam, só pode ser Deus, como que ele não sofre nenhuma derrota? Enfrenta inimigos e inimigos tem vitória. Conquistou a fortaleza de Jebus, que ninguém tinha conseguido até então. É Deus? Todo mundo foi vendo? O Senhor dá a vitória a ele. Então, até o ímpio viu resultados tão incomuns, extravagantes, épicos, que ele concluiu, o ímpio Potifar, que era Deus. O Deus de José. Então, eu acredito que ele começou a obter uma colheita das suas plantações que ninguém ao redor estava tendo e que ele nunca tinha tido. Saúde na sua casa, cavar poços em tempo de seca, em lugares que não tinha possibilidade de encontrar água, encontrava e a água jorrava. O Potifar viu que tinha algo diferente na vida de José. E ele viu Deus. Porque tudo dava certo, tudo fluía, tudo andava. Porque Deus era com José. Porque quando Deus é com uma pessoa, está com alguém, o favor dele está lá. José deu condições para Deus ser com ele. E não foi só o Potifar que viu Deus na vida de José, o carcereiro, quando ele foi preso injustamente, o padeiro, o copeiro, que estavam presos lá, o faraó, quando ele chegou e foi levado até a presença do faraó, os conselheiros do faraó, depois toda a nação, depois as outras nações, porque ele transformou o celeiro
o Egito no celeiro do mundo. Então, assim, a bênção de Deus, ela enriquece e não acrescenta dores. Mas tem gente que não dá condições para Deus ser com ela. Tem pessoas que não dão condições, não creem, não confiam. E não se entregam. E vão vivendo essa vida, correndo atrás de um monte de coisas, tentando fazer as coisas funcionarem e não funcionam. E aí quando entra e a pessoa para, entende. Espera aí, o que Jesus falou? Busquem em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Não se preocupem com amanhã. Vivo hoje, planta boa semente hoje. Então qual é o segredo? Deus ser como a pessoa. E quando que Deus pode ser com a pessoa? Quando ela crê, ela se entrega, ela mostra dependência. Porque se você está mostrando dependência, você não faz nada sem buscar a direção dele, sem depender dele. Você agora o adora. Você se entrega. E adoração é entrega. Você para de correr para lá e para cá. Para com o ativismo. E vai lá. Vai para o joelho. Vai falar com ele. Vai buscar a face dele. É impressionante. Eu contei essa história, mas eu tenho várias. Muitas histórias de gente que, quando entendeu isso, as pessoas que convivem com elas, estavam convivendo com elas, começaram a falar igual o Potifar. Ele viu que Deus era com José. Por causa dos resultados. Tudo que José fazia fluía. Tinha um favor especial na vida de José. O ímpio prosperou por causa do José. O carcereiro não demorou, entregou a prisão aos cuidados de José, porque viu que havia algo diferente nele. A mesma coisa o faraó. Entregou a nação nas mãos de José. Por quê? Porque essas pessoas viram um resultado diferenciado. Elas não tinham discernimento espiritual. Elas não conheciam Deus. Elas viram a paz que havia no José, a alegria, a presença agradável, a presença dele mudava a atmosfera. Onde ele colocava as mãos, as coisas fluíam, tinha um resultado diferente. Eles foram vendo. Quando José começou a andar na ação e plantar, ele colheu tanto que ele contava, depois ele parou de contar. E foi armazenando. Então as pessoas viam, peraí, tem algo diferente, isso não é normal, isso é incomum. São resultados extraordinários. Por quê? Por causa de Deus, por causa do favor de Deus, tudo é Deus. A vida desse rapaz mudou porque ele passou a depender de Deus, a priorizar a Deus, a adorar a Deus. José fez a diferença em todo lugar e foi bem sucedido por onde ele passou, porque ele deu condições para Deus ser com ele. Ele honrou a Deus. Ele continuou olhando para Deus nos piores momentos. Ele passou pelo processo. Ele deu condições para Deus ser com ele. Ele segurou o favor de Deus. E você vê que tudo é favor. Porque José não tinha um tostão. Era um jovem de 17 anos. Não tinha experiência. Não tinha nenhum conhecido. O pai dele achava que ele estava morto, tinha sido morto por um animal selvagem, não ia procurá-lo. Então, assim, o que José tinha? Alguma formação, alguma coisa? Não, José tinha Deus.
tinha Deus. Ele se agarrou a Deus. Ele confiou em Deus. Ele priorizou a Deus. Tanto que quando a mulher do Potifar perseguia, estava ali em cima assediando, a Bíblia diz que ele ficava longe dela. Ele não queria estar perto dela. E quando ela o agarrou, ele fugiu. Ele fugiu, ele não cedeu. E ele disse, eu jamais, ele falou, faria algo tão injusto, perverso diante de Deus e contra o meu Senhor, que confiou. Então José foi um homem leal a Deus e às pessoas. Então assim, você vê a diferença na vida daquele que coloca Deus em primeiro lugar. Olha o favor de Deus. A diferença é Deus. O favor de Deus na vida de uma pessoa. Então, pega essa palavra. Você pode mudar completamente o rumo da sua vida. Seus resultados. Se você entender isso aqui. Levante-se. Não viva essa vida inquieta, ansiosa, corre para lá, e para cá, e para Deus, você não tem tempo. Dependa de Deus. Deixa Deus ser com você. Faça igual a Maria, vá para os pés do Senhor. Priorize o Senhor. Invista na sua vida espiritual. E você vai ver fluidez. Até o que tinha tudo para dar errado, dá certo. Você vai ver as coisas serem destravadas, as coisas vão andar. A bênção de Deus vai fazer fluir. Você vai com menos esforço, você vai ter um resultado maior. Por causa do favor de Deus. Dependa dele. Se entrega totalmente, priorize-o. E você vai atrair esse sobrenatural para você. E tudo que você fizer vai prosperar para a glória de Deus. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para a gente orar. Momento da oração. Meu Deus querido, eu oro por cada pessoa que está comigo e peço, Espírito Santo, que o Senhor dê clareza, discernimento, que essa palavra tenha entrado e que nesse momento decisões estejam sendo tomadas. Chega de jogar tempo fora, vida fora, desperdiçar com a vida, com coisas inúteis, correndo atrás de um monte de coisas. Na força do braço, como o Senhor disse, não é por força nem por violência, mas é pelo meu espírito. Abençoa lares, famílias, todos que enviaram seus pedidos por oração. Eu consagro tudo que foi colocado para receber oração. Eu tomo posse de mudanças, de vitórias, de respostas. Eu concordo com essas orações. Eu abençoo o teu povo. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores. Profetizo o dom da riqueza, da prosperidade, uma unção de conquista. Peço que o Senhor levante mais semeadores, porque precisamos. E onde esse programa estiver chegando, que vidas tenham entendido, eu tenho certeza, Senhor, que se cada um fizer como Maria fez, vai atrair um favor fora do comum. Muito obrigada. Peço a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço. Amém, amém, amém. Deus é bom. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 32969449. Rua Taquari 995 na Moca, onde eu fico, onde vou estar às 19 horas com muita alegria na Casa Firme. E esse trabalho em todos os nossos templos. Conta com a gente. É um prazer servir. Se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.